Olá pessoal, neste vídeo vou revelar a melhor estratégia que você pode usar com o indicador MACD. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O vídeo já vai começar, mas antes gostaria de pedir para você já deixar aquele like para ajudar nosso canal e se gosta desse estilo de vídeo, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo toda vez que postarmos um vídeo novo. A convergência da média móvel divergente, ou também conhecido como MACD, é um dos mais simples e populares indicadores usados por traders. Essencialmente um indicador de tendência que mostra a relação entre duas médias móveis. Então primeiro vamos aplicá-lo em nosso gráfico. Agora vá para a central de indicadores, digite MACD e clique no que está em primeiro. Agora, antes de começarmos, primeiro precisamos saber como funciona o MACD. Então podemos ver aqui que há 4 componentes para o MACD. Primeiro temos essas duas linhas, a linha MACD e a linha de sinal. Observe a diferença entre as duas. A linha MACD se move mais rápido e é mais sensível a mudanças de preço, que será o foco principal do MACD indicador. Compare isso com a linha de sinal, que reage mais lentamente às mudanças de preço, portanto, dando-lhe uma aparência mais suave. A seguir temos o histograma, que representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Por exemplo, se a linha cruzar acima da linha de sinal, o histograma ficará verde. Se cruzar abaixo, o histograma ficará vermelho. A lacuna entre a linha MACD e a linha de sinal também afeta o tamanho do histograma. Como você pode ver, se as duas linhas estiverem mais distantes, o histograma fica maior, e se as duas linhas se aproximam, o histograma fica menor. E finalmente temos a linha zero, que simplesmente representa o centro do MACD. Agora, a maneira como os traders utilizam esse indicador para identificar momento é olhando para o cruzamento entre a linha MACD e a linha de sinal. Vamos ver um exemplo. Se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, indica que o mercado está em um momento ascendente, e se cruzar abaixo, indica que o mercado está apenas em um momento descendente. Os traders também podem utilizar o tamanho do histograma para determinar a força do próprio momento. Se o MACD cruzar acima da linha de sinal enquanto o histograma está ficando maior, isso nos mostra que o momento ascendente está ficando mais forte. Da mesma forma, se o histograma está ficando menor em tamanho, indica que o momento ascendente está ficando mais fraco. Agora nós já estabelecemos que o MACD é baseado em médias móveis, e então a pergunta é: por que você deveria usar o MACD e não a média móvel? Bem, deixe-me dar-lhe uma comparação rápida. Então aqui temos o MACD, que está definido para as configurações padrão 12 e 26. E aqui também temos duas médias móveis exponenciais que estão definidas com os mesmos valores que o MACD, que são 12 e 26. Observe a correlação entre os dois indicadores. Toda vez que temos um cruzamento nas médias móveis, também temos um cruzamento no MACD, mas é entre a linha MACD e a linha zero. Mas lembre-se, o que procuramos no MACD não é a linha zero, mas sim o cruzamento entre a linha MACD e a linha de sinal. E assim como você pode ver o cruzamento em que o MACD deu um sinal de entrada muito anterior em comparação com o cruzamento na média móvel, é por isso que eu prefiro como meu indicador de momento. Agora vamos falar sobre as diferentes estratégias que você pode usar com o indicador MACD. Então, primeiro, um erro comum que os traders cometem é que eles estão usando o indicador sozinho. Deixe-me mostrar por que é uma má ideia usar o MACD sozinho. Então aqui podemos ver que o mercado está em tendência de baixa. No entanto, o MACD está cruzando para cima, então observe como os sinais estão contradizendo. O MACD indica um momento de alta, mas o mercado está em tendência de baixa. É exatamente por isso que você não deve usar o MACD sozinho, porque o que o MACD está nos mostrando que é apenas um momento de curto prazo e, como traders, também precisamos levar em consideração a tendência de longo prazo, porque não queremos negociar contra a tendência, e portanto, uma estratégia de taxa de vitória simples, mais alta, que eu recomendo para iniciantes, é combinando o MACD com um indicador de tendência de longo prazo, como a EMA 100. Desta forma podemos negociar com segurança o MACD, certificando-se de que estamos na mesma direção da tendência de longo prazo. Então é assim que você negocia a estratégia.
O primeiro passo é você identificar a tendência de longo prazo olhando para a EMA de 100 períodos. Se o preço está acima da EMA 100, indica que a tendência de longo prazo é de alta, e se o preço estiver abaixo da EMA 100, indica que a tendência de longo prazo é de baixa. Então, depois que você identificar a tendência, o próximo passo é procurar por cruzamentos no MACD que mostra o mesmo sinal que a tendência de longo prazo. Portanto, neste exemplo em particular, podemos ver que a tendência de longo prazo é de alta, o que significa que só recebemos sinais quando o MACD cruza para cima, e aqui onde você deseja assumir uma posição de long. Agora, para sua estratégia de saída, você pode colocar seu stop loss no mínimo anterior e definir sua meta de lucro em 1,5 vezes o seu stop loss, e como você pode ver, essa negociação acabou sendo lucrativa. Então vejamos outro exemplo. Neste gráfico podemos ver que o preço está abaixo da EMA 100, indicando que a tendência de longo prazo está em baixa. A seguir temos uma cruz para baixo no MACD, portanto, este será o nosso sinal de entrada para vender. Agora, para o seu stop loss, coloque-o acima da máxima anterior e defina sua meta de lucro em 1,5 vezes o seu stop loss, e como você pode ver, o preço atinge nossa meta de lucro e, portanto, isso conta como uma negociação bem-sucedida. Então essa foi uma estratégia MACD simples para iniciantes que você pode usar. Agora, para traders avançados, se você quiser obter mais lucros usando o MACD, você não pode simplesmente confiar nas técnicas para iniciantes, porque lembre-se que os cruzamentos tendem a funcionar apenas em mercados de tendências. Se o mercado estiver em uma faixa como esta, o indicador lhe dará muitos falsos sinais. Portanto, se você quiser aumentar a taxa de vitória, eu recomendo usar a versão mais avançada da estratégia, que é combinando MACD com ação de preço. Então aqui está como a estratégia funciona. O primeiro passo é que precisamos escolher um período de tempo. Neste caso estou usando o período de 4 horas. Agora a próxima coisa que você precisa fazer é identificar uma resistência dentro deste período de tempo para que você possa ver. O preço subiu, bate e reverte para baixo, e assim podemos traçar uma linha de resistência aqui. O próximo passo é que você quer esperar que o preço se aproxime do mesmo nível de resistência outra vez. Agora, quando isso acontecer, esperamos que o preço reverta para baixo. No entanto, apenas porque o preço atinge uma resistência, não garante que uma reversão ocorrerá. Porque as resistências não são mágicas, os preços sempre podem romper, e é por isso que precisamos usar confirmação extra para garantir que haja um impulso real para baixo à medida que o preço atinge esta área, que é onde o MACD, o indicador, entra na jogada. Agora o que a maioria dos traders fará é esperar que o MACD atravesse para baixo antes de tomar uma posição vendida. No entanto, observe que o movimento para baixo já foi feito e você teria entrado tarde. Então um truque secreto que eu usei para obter um sinal de entrada anterior é ampliando em 2 intervalos de tempo abaixo. Então eu estou atualmente no gráfico de 4 horas, então vamos ampliar para o gráfico de 2 horas. Então aqui está o gráfico de 2 horas e tudo o que precisamos fazer é esperar o MACD cruze para baixo neste novo período de tempo menor, e é aqui que você quer fazer uma posição vendida. Então agora vamos voltar para o gráfico de 4 horas e comparar os dois sinais de entrada. Então agora estamos de volta no período de 4 horas e observe se você teria usado o cruzamento do período de 2 horas que você teria entrado na negociação aqui. Mas se você tivesse usado o cruzamento a partir do período de 4 horas, você teria entrado aqui até, embora ambos os negócios acabaram sendo rentável. O menor intervalo de tempo ainda nos deu um sinal de entrada anterior. Então vamos olhar para a estratégia mais uma vez. Então aqui está o gráfico no período de 2 horas, e, mais para a esquerda podemos ver que os preços caíram e reverteram para cima, tornando este um nível de suporte agora, pois os preços voltaram a este nível. Novamente queremos confirmar que há um real impulso para cima à medida que o preço toca nesta área. Então, novamente, você deverá ampliar em 2 intervalos de tempo abaixo, e aplicar o indicador MACD. Então agora tudo o que precisamos fazer é usar o MACD para confirmar o momento de alta esperando que ele cruze para cima. Assim que isso acontecer, você assume uma posição comprada. Agora vamos voltar ao período de 2 horas e aplicar a nossa estratégia de saída.
Para o nosso stop loss você pode colocá-lo no nível do suporte e definir sua meta de lucro em 1,5 vezes o seu stop loss, e como você pode ver, esta negociação acabou sendo lucrativa. Então pessoal, acabei de revelar a você estratégias MACD de alta taxa de ganhos que você pode usar imediatamente, e tudo o que eu peço em troca é que você invista 2 segundos do seu tempo curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Leva literalmente apenas 2 cliques. Mas isso significa muito para mim e você também pode conferir meus outros vídeos também. Então obrigado pessoal por assistir e vejo vocês no próximo vídeo.